estávamos falando sobre o reino de Israel, a sucessão de reinos no norte de Israel, após a divisão, quando depois do reinado de Roboão, filho de Salomão, houve aquela reunião entre os líderes e Roboão se manifestou de uma forma bastante dura, não aceitando negociação, que aliás se colocando de uma forma bastante soberba, o que veio a ocasionar a divisão entre o reino do sul, o reino de Judá, unidos Judá e Benjamim nesse reino, dado o nome de reino de Judá, e as 10 tribos do norte que se unificaram num reino só, constituindo-se o reino de Israel, o reino do norte com as 10 tribos. E vimos que o reino do norte tem características muito diferentes do reino do sul. O reino do sul houve uma linha dinástica sucessiva, desde a casa de Davi e os reis que se sucederam, que eram da mesma linha dinástica. Enquanto os reinos do norte, houveram muitas mudanças de dinastia. E dentre essas mudanças de dinastias frequentes ocorridas no reino do norte, muito sangue derramado, muitas conspirações, muita traição, muitos reis que caíram de forma bastante violenta. E aí já vimos alguns desses reis, dessas sucessões, não somente sucessões de reis, mas sucessões dinásticas, ou seja, o rei até consegue colocar o seu filho no trono, mas o seu filho é brutalmente tirado através de um assassinato, de uma conspiração. É aí onde vimos que Jeroboão I passou a reinar logo após a divisão, quando Roboão, a partir daquela reunião, daquelas declarações que dá, os reinos se dividem e as 10 tribos do norte elegem Jeroboão I para ser rei dessa confederação das tribos do norte. Jeroboão, que aliás já vinha sendo perseguido por Salomão, que já suspeitava que havia uma certa conspiração em torno do nome dele, e havia até uma profecia confirmando que ele seria rei, quando o profeta divide sua capa em 12 pedaços e dá 10 a Jeroboão, com isso mostrando que já havia uma indicação divina de que ele viria a ser rei. Vimos aí as sucessões de sede das capitais do Reino do Norte, que vão sofrer mudanças, desde Siquém, tá certo? Siquém, a cidade de Siquém é colocada como capital. Depois vamos ver a cidade de Tirza, tá? Siquém, Tirza e finalmente Samaria, que é quando vamos ver aqui nesses reis, o rei que estabelecerá a cidade de Samaria. Então, dentre as sucessões temos Jeroboão I, 931 a 910 a.C., mais ou menos, são datas apenas aproximadas, tá? Não são datas exatas. Então, há estabelecimento da primeira capital em Siquém, por meio de Jeroboão. Depois a sucessão dinástica de Jeroboão para Nadab, que reina entre 910 e 908, veja, 2 anos, apenas ele se mantém no poder, quando é derrubado por Baasa. O Baasa tira Nadab do trono de forma violenta e estabelece no trono, com isso, a primeira mudança dinástica no reino do norte, nas 10 tribos do norte, o reino de Israel. Baasa consegue se manter no poder entre 908 e 886 a.C. Tá certo? Apodera-se do trono, extermina a família de Jeroboão e Nadab, não é? Estabelece seu filho Elá no poder, que fica entre 886 e 884 a.C., quando então Elá é traído pelo seu ministro de carros de guerra, chamado Tirza. Então, Tirza é o nome da capital, chama-se Zinri. O nome desse ministro, que era de confiança dele, era Zinri. Então Zinri, ele num banquete em que Elá estava participando, ao monarca embebedar-se, Tirza Zinri, são nomes bastante diferentes, bastante estranhos para nós. Então, Tirza é o nome da capital, Zinri é o nome desse personagem. Zinri, aproveitando-se da situação, mata o rei, apoderando-se do poder, mas permanece no poder por pouco tempo, realiza pouca coisa, conforme nós passamos a ver aqui. Zinri, então Zinri toma o poder tirando Elá, tá? Elá é tirado do poder por Zinri. Zinri mata traiçoeiramente o rei durante um banquete em que o rei havia se embebedado.
Só que ele permanece pouco tempo no poder, ele permanece apenas 7 dias no poder. Por quê? Elá, que havia subido ao poder, sucedendo seu pai, linha sucessória direta a seu pai, Baasa, que havia tomado o poder da família, da linha genealógica, da linha dinástica de Jeroboão, né, quando Nadab estava no poder. Baasa, que havia tomado o poder, havia empenhado-se nas batalhas, em conquistar a confiança do Reino do Norte, estabelecer o seu poder no Reino do Norte, estabilizá-lo através de batalhas. Então ele havia se envolvido nas batalhas de Israel, principalmente contra os filisteus. Nós vimos nas aulas passadas os inimigos de Israel. Tínhamos os filisteus, os sírios, né, os fenícios ao norte, os moabitas, os edomitas, os amonitas. Então são reinos que estão em volta do território de Israel, que é um território amplo, mas ao mesmo tempo que é um território bastante beneficiado pela amplitude e pela fertilidade. É também um território muito aberto, muito acessível a diversos povos que estavam ao redor, contrariamente ao reino de Judá, que era ao sul e era um lugar muito montanhoso. Então era de mais difícil acesso ao reino do sul, por isso foi menos atacado do que o reino do norte, que era mais amplo, mas também tinha muito mais fácil acesso a ele, tanto que é o primeiro reino que cai. Então temos aí na linha sucessória Zinri, aliás, Elá, filho de Baasa, que havia tirado a linha dinástica de Jeroboão. Baasa havia se empenhado nas batalhas contra os diversos inimigos que cercavam Israel. Elá, pelo contrário, havia ficado em Tirza. Ele estava no palácio e colocou pessoas responsáveis à frente da guerra. Ele não estava empenhado nas batalhas a fim de estabelecer a estabilidade do reino de Israel. Então esse cidadão chamado Zinri, que era alguém conhecedor, especialista na área bélica, na área das guerras, é inclusive chefe dos carros de guerra, que aliás temos na época passada, na época que isso está acontecendo, 885 a.C., uma época em que Israel ainda era muito precário em relação aos recursos de guerra. Inclusive Israel tinha muitos problemas com adversários que tinham mais poderio. Por exemplo, os filisteus, que eram um povo muito mais avançado na área bélica, um povo muito mais avançado na área da metalurgia. Os sírios também, que tinham muitos carros de guerra. Israel estava começando a implantar isso dentro das suas tropas, né, do seu poderio bélico. Então Israel estava começando a implantar essas máquinas de guerra mais eficientes. E Zinri era um especialista nesta área dos carros de guerra. Zinri, aí a gente faz aqui apenas uma inferência, né, a gente faz aqui uma imaginação. Zinri, vendo a incompetência de Elá, porque um monarca participa de um banquete promovido por Zinri, embebeda-se, e nós imaginamos aí toda a situação, todo o constrangimento ao qual Elá estava exposto. E Zinri, aproveitando-se desse momento, aí podemos analisar até algumas características de uma forma bastante superficial, né? De uma forma bastante superficial. Podemos observar Zinri, por exemplo, vendo naquele espetáculo, naquela situação constrangedora que se apresentava, a incompetência, a inépcia, né, desse monarca, desse Elá, e toma o poder. Como? Mata ele traiçoeiramente durante esse banquete e apodera-se do poder. E qual é a primeira iniciativa de Zinri ao eliminar Elá, tirar Elá do poder? Ele marcha para eliminar toda a família de Baasa, tá certo? Toda a família de Baasa. O que ele pretende? Eliminar toda essa linha dinástica. Eliminar toda essa linha dinástica. O movimento histórico de Israel com relação às sucessões monárquicas caminhou sempre nesse viés. Eliminação da antiga dinastia, morticínio, carnificina, sangue, derramamento de muito sangue, destruição de todos aqueles aparentados, para não sofrer qualquer tipo de retaliação, não sofrer qualquer tipo de disputa em relação ao trono. Então Zinri não é diferente de todos esses que se sucederam. Baasa, que havia eliminado a dinastia de Jeroboão, tá certo? Jeroboão. Então havia destruído a dinastia de Jeroboão, matando quem? A família de Nadab. Nadab e Jeroboão. Tá certo?
Então, o que acontece? O pai dele